E aqui nesta comunhão com os nossos irmãos nesta quarta-feira, nós queremos estar meditando uma passagem da palavra do Senhor que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1. Nós estávamos há poucos instantes fazendo a leitura de um texto bem próximo deste. Portanto, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1, o texto que estamos estudando junto com os nossos colegas ali do Prega a Palavra, um texto que tem muito a falar aos nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta passagem, a Palavra de Deus. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz na palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos nesta casa de oração, conscientes da Tua santa presença aqui conosco também. Acabamos de louvar ao Senhor, orando e dizendo: Pai nosso que está nos céus, seja, portanto, santificado o teu nome. Acabamos de orar também junto com os nossos irmãos e lendo a tua palavra podemos perceber como vale a pena servirmos a um Deus que é poderoso, que é verdadeiro, que é fiel e que permite que nesta noite estejamos com as portas deste templo abertas, para assim estarmos juntos com estes nossos irmãos que aqui estão, adorando livremente e exaltando o Teu santo nome. Mas entendemos, ó Pai, que muitas conquistas ainda precisamos alcançar. Dentre elas, a salvação de muitas almas. Vidas que ainda, Senhor, precisam ser alcançadas pelo Teu poder e pela Tua graça. Ainda temos, ó Deus, muito a anunciar o Evangelho neste mundo em que nós vivemos, chamado historicamente de mundo tenebroso, por meio de vários teólogos. Pai, nós queremos dizer o quanto nós amamos o Senhor e o adoramos na beleza da Tua santidade. E aqui viemos nesta noite, neste tempo de pandemia, em que muitas pessoas estão sendo atingidas pelo Covid-19, muitas famílias estão ficando enlutadas por estarem, Senhor, tendo seus familiares contaminados, e assim, ó Deus, de maneira rápida, brusca, estão perdendo, ó Deus, os seus entes queridos. Mas nós acreditamos, Pai, que o Senhor pode restaurar a sorte, trazer de volta a saúde da nossa nação e do mundo em que nós vivemos. Portanto, a nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé está depositada no Deus que pode, no Deus que pode todas as coisas, inclusive restaurar a nossa nação e o mundo em que nós vivemos. Ao Senhor, portanto, elevamos a nossa palavra de oração, desde já, te agradecendo pela Tua palavra, que ela fale, portanto, aos nossos corações e nos abençoe. Mas pedimos-te um pouco mais. Abre, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações para o bom entendimento da Tua palavra. Esta é, pois, ó Deus, a nossa oração
e nós a fazemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso coração, nos trazendo algumas informações importantes. E quando a gente se depara com uma passagem como esta, que a gente chama de introdutória, né, de saudação, a gente conhece tanto saudações, a gente conhece saudações que vão desde cumprimentos de bom dia, boa tarde, etc. Saudações em que nós desejamos o bem a alguém que está distante de nós, alguém que está até mesmo há tempo sem encontrar-se uma com a outra. E aqui então nós nos deparamos com o apóstolo Pedro, de uma maneira muito especial, escrevendo uma epístola a pessoas que estão dispersas. E estes dispersos, chamados de forasteiros, nos fazem lembrar nossa própria pessoa, nos fazem lembrar de nós mesmos que estamos aqui neste mundo. E eu quero convidar-los a pensarmos de maneira breve e rápida a respeito desta passagem bíblica. Neste texto, Pedro é nos apresentado como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A gente se lembra bem da história do apóstolo Pedro, e até que ele chegue na condição de apóstolo, tem todo um desenrolar da história, tem todo um caminho que é percorrido pelo apóstolo, e diante deste caminho percorrido por ele até chegar ao apostolado, existem muitas coisas que acontecem no decurso da sua história. E quem bem conhece o apóstolo Pedro há de se lembrar dos textos bíblicos, que ele recebe uma fama depois de um caminhar com Cristo. Quando Cristo é levado cativo para a cruz, ele primeiro age com muito impulso contra o soldado, e o texto do Evangelho de João vai chamar esse soldado de mau, que é um guardião, um soldado que cuida da guarda, da segurança dos sacerdotes. E este soldado, ou este guarda, assim hoje poderíamos chamar de guarda-costas, né, dos sacerdotes, perde uma parte da sua orelha. E aí, então nós temos o Senhor Jesus agindo ali, restaurando a saúde daquele homem, repreendendo a Pedro e advertindo a Pedro numa certa ocasião: olha, Pedro, vai chegar um tempo em que tu me negarás. E aí então, no próprio Evangelho de João, novamente nos remetendo a ele, o texto sagrado vai nos apontar o apóstolo Pedro em 3 momentos fazendo exatamente isso, negando a Jesus. E dentre esses momentos de negar a Jesus, de negação à pessoa de Jesus, um dos que vai questioná-lo sobre esta negação a Jesus é exatamente familiar. A gente vai encontrar essa ligação no próprio Evangelho de João. É um dos familiares do apóstolo, do soldado que perde uma parte da orelha para o apóstolo Pedro. Nós vamos encontrar um grupo se reunindo. Depois que esse grupo se reúne, eles estão, o texto bíblico vai dizer, se esquentando, aquecendo-se do frio que estavam tendo intensamente. E então ali novamente, por 2 momentos, o apóstolo Pedro é questionado: tu não és um dos que segue o Senhor Jesus? E tu não és um dos que segue o Senhor Jesus? Pela 3ª vez então, e aí ele responde: não sou eu. Aí a Bíblia diz que o galo canta. E quando este galo canta, então agora vem a reflexão do apóstolo Pedro daquilo que ele ouviu da parte do Senhor Jesus, lhe dizendo que ele deveria ser questionado sobre a sua fé e o negaria. Trazemos então à nossa memória essas histórias e outras tantas, como Pedro
andando sobre as águas, depois desfalecendo ali, afundando-se, Jesus recorrendo a ele, ele recorrendo a Jesus, e Jesus o restaurando novamente, trazendo de volta a segurança. Aqui nessa epístola de Pedro, então, nós o vemos sendo apresentado como um apóstolo de Jesus Cristo, e um apóstolo que tem referência de ter andado com Cristo, ter aprendido com Ele, ter anunciado o Evangelho já depois da subida de Jesus aos céus, da assunção de Jesus. E este apóstolo, ele tem uma experiência por ter convivido com Cristo, porque ter estado com Ele, e algo mais impressionante que ele tem na sua vida, que é a presença do Espírito Santo agindo sobre ele, movimentando a sua vida. E ele, então, ninguém melhor do que ele para escrever esta epístola, porque ele está escrevendo a pessoas que estão passando por dificuldades. E a dificuldade destas pessoas com quem Pedro está anunciando o Evangelho é uma dificuldade de exatamente semelhança com a nossa hoje. Um distanciamento obrigado por conta das perseguições. O texto diz que esses dispersos, da dispersão, elas estão espalhadas em vários lugares, então a carta é dirigida a eles em cada lugar onde eles se encontram. O texto diz do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, então aos irmãos que estão espalhados pelos lugares diversos a carta é destinada. E essa carta tem um objetivo, e o objetivo dela é gerar uma alegria tão grande, gerar um louvor no coração de cada crente em Cristo, tão grande, tão intenso, que deverá lhes dar esta exultação, esta alegria, esta glorificação ao Senhor, mesmo quando estiverem passando por perseguições. Então, Pedro dirige esta epístola aos irmãos que estão dispersos por conta desta perseguição. Nós vamos encontrar na história, subsídio para ela, que é ocasionada pela própria interferência do imperador Nero, que é um imperador terrível, que de maneira muito forte, usado malignamente, de maneira hostil, age contra o povo judeu, e o povo de Deus é atingido, obviamente, por conta de toda esta perseguição, e eles têm que se espalhar, obrigados a isso, deixando suas convivências, deixando suas famílias, deixando seus ambientes naturais e seguindo para lugares estrangeiros. Por isso o texto os chama de forasteiros. Aqui nos faz lembrar aquela belíssima canção do hino 207, Embaixadores do Rei canta muito: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Assim somos nós aqui, Manuela, estamos nesta terra, mas somos forasteiros, estamos só de passagem, e logo teremos que seguir adiante, Monteva, e iremos para um lugar muito melhor, onde não haverá essa perseguição de Nero, onde não haverá essa hostilidade, onde não haverá essa necessidade de estarmos mais distantes uns dos outros, porque não haverá mais essa perseguição. Ao contrário, seremos tão somente abençoados pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos garantirá estarmos juntos, e não haverá mais necessidade nenhuma de distanciamento. Mas eu sigo o verso 2 para chegarmos então ao final da nossa meditação. Estes irmãos que são forasteiros, esses irmãos que são dispersos pela obrigatoriedade da perseguição romana e por ordem do imperador Nero, esses irmãos que estão forasteiros e que estão na dispersão, eles são eleitos. E aí então está a maravilha do texto sagrado,
que vai dizer: olha, por mais que sejam eles forasteiros, por mais que eles estejam dispersos, eles são eleitos. Isso significa muito. Isto tem uma importância muito grande na vida daquele que serve ao Senhor, porque esta eleição é uma garantia de que Deus está nos vendo onde nós estamos. De que, independente de que estejamos sofrendo alguma perseguição, algum distanciamento, e que estejamos passando por algum tipo de aflição, o Senhor está nos vendo, e Ele nos elege. Então essa palavra eleição, ela vai ser importante no texto, porque ela vai nos dar exatamente essa ideia de que Deus se interessa em nossa vida, de que Deus não está alheio ao que estamos vivendo, porque estamos isolados, porque estamos forasteiros, ou porque estamos longe um do outro. O Senhor está nos vendo. E então o texto vai nos apresentar, além de que nós somos eleitos, esta eleição nos é garantida porque Deus, em sua presciência, projetou isso. Então, no seu conhecimento prévio, eterno, na sua grandiosidade, na sua soberania, o Senhor, o seu alto e sublime e eterno lar, que é a sua casa, os céus, Ele olha para nós, aqui na dispersão, aqui nas dificuldades, aqui no momento de perseguição, aqui na nossa aflição. Ele não está alheio, Ele não está distante de nós, Ele não está longe, Ele está nos enxergando, Ele está nos vendo, Ele nos elegeu, Ele decidiu fazer isso, porque Ele é presciente, Ele sabe antes do que o homem, e nessa sua soberana e grandiosa vontade, Ele nos encontra a nós, e Ele faz algumas coisas conosco maravilhosas. O verso 2 vai dizer: primeiro, Ele nos santifica no Espírito. Então, a perseguição, a dificuldade, o sofrimento, a luta, deixa de ter tanta influência, tanta importância, tanta agitação na mente e no coração do crente, porque ele se lembra, ele se recorda, ele pensa o tempo inteiro na sua vida que ele é santificado pelo Espírito. Então há uma ação operosa do Espírito Santo constante sobre a vida do crente, mesmo na dispersão, mesmo na dificuldade. E esse irmão, essa irmã, santificados por Cristo, passam a ter uma vida de obediência, não obediência a Nero, não obediência a Roma, não obediência àqueles que os escravizam, mas obediência ao Senhor. E essa obediência ao Senhor que faz desses crentes estarem servindo ao Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Mas o texto segue e diz que esses crentes em Cristo, ora veja, eleitos por Ele e pela presciência de Deus, santificados do Espírito Santo, esses crentes foram lavados pelo sangue, aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue purificador, regenerador, esse sangue que nos traz em nossa vida a salvação, esse sangue que nos renova, esse sangue que nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, diz a palavra, nos purifica de todo o pecado. E então, quando nós somos movimentados por este sangue, purificados por Ele, aspergido em nossa vida, nós começamos a perceber que a nossa vida, ela passa a ter um sentido maior, e seja qual for a situação em que nós nos encontrarmos, é esta purificação do sangue de Cristo, esta santificação do Espírito Santo, esta obediência que nós devemos ter para com Ele, nosso Deus e Pai, ela vai nos levar a termos a graça e a vivermos a paz de Cristo, de maneira que estas, tanto a graça quanto a paz,
haverão de nos serem multiplicadas. Versos 1, verso 2 de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Ela tem uma mensagem de salvação para o nosso coração. E então, esse texto vai nos apontar para uma esperança em meio à dificuldade, e essa dificuldade histórica, chamada de dispersão, ela não é uma dificuldade simples, ela não é uma dificuldade fácil de se resolver. Nós estamos diante de um cenário que atinge regiões, aqui citadas no verso 1, e essas regiões que são atingidas por essa grande perseguição famosa, conhecida como dispersão, atinge os servos de Deus. Isso quer dizer que nós não estamos alheios ao sofrimento. Isso não quer dizer que nós estamos isentos de sofrer. Isso não quer dizer que nós não passaremos por algum tipo de tribulação ou de perseguição. Isso não quer dizer que nós estamos blindados contra a enfermidade ou contra o problema, ou blindados contra algum tipo de dificuldade. Ao contrário, ela nos diz que se passarmos por, ainda que passemos por, ou se viermos a passar por algum tipo de dificuldades, o Senhor, Ele nos enxergou, Ele nos elegeu, Ele nos separou, Ele nos santificou no Espírito, nos gerou em nós o sentimento e a dedicação para obedecermos, e uma vez lavados, aspergidos pelo sangue de Cristo, podemos viver na graça e podemos viver em paz. Então, irmãos, este texto, ele vai nos apontar um cenário parecido com o que nós estamos vivendo agora, irmãos. A aspersão do sangue de Cristo vai nos purificando, nos lavando, nos gerando obediência, vai nos santificando o Espírito Santo, para que em meio à dispersão, que é o que nós estamos encontrando agora, é que nós estaremos sentindo-nos seguros de que o Senhor está olhando para nós. Então eu penso que essa ênfase que o texto vai nos dar, da presciência de Deus Pai olhando para nós, Deus olhando para mim e para você, isso é muito importante. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está olhando para cada um de nós, por mais que a hostilidade da perseguição seja tamanha, por mais que a dificuldade que venhamos a enfrentar seja grande por demais, o Senhor, Ele está olhando a nossa vida, e Ele quer gerar em nosso coração louvor a Ele, alegria no Senhor, mesmo em meio a provas. Ele quer que nós tenhamos motivo para louvá-lo, porque esta é a vida do crente. Eu ouvi uma vez uma música e me recordo dela por vezes diversas, que diz assim: vou passando pela glória, pela prova, dando glória a Deus. Eu só me lembro desse trecho também, mas é muito interessante. A prova. Eu vou louvando a Deus pela prova, no meio dela. Se nela estiver, se por ela passar, eu vou louvando a Deus, eu vou glorificando ao Senhor, porque Ele me aspergiu o seu sangue, me salvou, porque Ele me garante graça, Ele me garante paz e graça multiplicados, porque Ele me santifica no seu Espírito Santo, e Ele me gera um coração de obediência. Um soldado que vai para a frente de batalha, ele não tem direito de negar obedecer.
Assim é o crente. O crente em Cristo Jesus, ele deve ser obediente em meio às provas. Ele não pode recuar, ele não pode desistir da caminhada, mesmo que enfrente algum tipo de perseguição. Então eu quero terminar esta palavra dizendo afirmativamente a você que nos ouve nesta noite, que nós estamos passando por um tempo de perseguição. E este tempo de perseguição em que nós estamos passando é um dos tempos de perseguição mais difíceis, cuja faz a igreja brasileira, e por que não dizer no mundo, já enfrentou. Em que nós hoje temos que gostar do que antes não gostávamos, de fazer o que antes não fazíamos, e em mesmo tempo em que nós temos que fazer o que queríamos fazer e não podíamos, porque o tempo não nos permitia, mas agora permite. Em que não tínhamos tempo para mais nada, agora temos. E a minha reflexão nos leva a pensar sobre uma pergunta: será que estamos fazendo aquilo que sempre dissemos? Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Quando eu tiver tempo, eu vou obedecê-lo mais. Quando eu tiver tempo, eu vou me consagrar mais. Quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Quando eu tiver tempo, eu vou viver uma vida mais de oração. E hoje nós estamos tendo, o que bem estamos tendo é tempo. E então essa perseguição que nós estamos vivendo, se nós a olharmos como perseguição e como forasteiros que nós somos, e que estamos na dispersão, e que estamos sofrendo esta dificuldade, nós não enxergaremos o lado positivo dela, se é que podemos dizer desta maneira, que ela está nos dando tempo. E então, este tempo que nós estamos tendo, forçado, obrigado, por conta da circunstância do momento, da enfermidade pandêmica chamada de Covid-19, é para que nós possamos nos consagrar mais ao Senhor. É para que nós possamos orar mais. É para que nós possamos confiar mais ainda a nossa vida ao Senhor e à nossa família. É para que nós possamos reaver coisas que deixamos para trás. Eu ouvi um certo homem de Deus dizendo: olha, Firmino, a alegria que eu estou tendo agora é que eu pude recuperar o meu tempo perdido, em que eu já não tinha mais tempo de me reunir com minha família para fazermos o culto doméstico. Mas agora é o que bem está acontecendo lá em casa. É o que bem nós estamos fazendo. Portanto, esta aflição em que nós estamos passando, ela promoveu em nossa família, em nossa casa, alegria, porque agora nós podemos recuperar o perdido tempo que tínhamos deixado para trás. E o tempo do culto doméstico é importante para a firmeza na fé da família, em que nós podemos nos dedicar mais à leitura da palavra do Senhor, em que nós podemos nos dedicar mais à oração, em que nós podemos criar estratégias para estarmos junto com os nossos familiares, assim podendo com isso adorar mais ainda ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, os forasteiros da dispersão, citados na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, eles foram eleitos por Cristo Jesus. Eles foram salvos e redimidos pelo sangue aspergido sobre eles de Jesus Cristo. E eles tiveram em suas vidas graça
eles tiveram em suas vidas paz. Paz e graça é o que eles precisavam e é o que eles bem adquiriram. Portanto, que Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, os abençoe ricamente. Esta é a nossa oração, esta é a nossa palavra em nome de Jesus.